Bem, hoje nós vamos fazer uma live com a professora Fernanda. Vamos falar sobre um tema muito importante, que é a respeito da educação afrotransgressora. Vou chamá-la aqui para a gente começar a conversa e tenho certeza que vai ser bem interessante esse papo. Nós precisamos mesmo falar de como andam as, as pessoas e os convívios nas escolas, enfim, lidar com toda essa situação de alunos e de alunas, principalmente, que precisam de voz e vez. Então, falar um pouco sobre a situação dos alunos negros e ainda sobre a situação das jovens nas escolas. Deixa eu colocar a Fernanda aqui para... Ela já chegou e aí vamos começar com essa conversa. A Fernanda já está aqui, já vai entrar e aí nós vamos falar um pouco desse assunto. Assunto importante, né? Não podemos deixar as mulheres das escolas públicas, né, as jovens de lado. Não podemos esquecer que temos que dar atenção a elas. Ei, Fernanda, E aí, tudo Joy? bem? Uai, Joia. graças a Deus, né? Então tá bom. Minha querida, estamos aí começando essa conversa. Eu, na verdade, estava só adiantando um pouco o assunto para as pessoas e vou esperar que... Estava esperando você chegar para a gente começar a falar, né? Seu currículo é muito extenso. Você prefere que eu É. apresente ou você apresenta? Ih, rapaz, é extenso mesmo. Eu acho assim, vou Pois é. resumir. É porque as pessoas Eu acho que é levam, mais fácil você resumir do que eu. obrigada. Eu vou resumir, porque Deus me livre, né? Fazer assim. É porque como a gente, no meu caso, sou uma pessoa muito velha. Mas como eu passo babosa, né, gente? Renil, aí fica, parece que não. Então, o que que acontece? Muitos anos de estrada na educação, 18 anos, acaba que a gente passa por muita coisa, né? Trabalhamos Verdade. juntos no Cefet, né, Amil? Tive a Exatamente. honra de aprender com a Amil, né? Passando Ah, o aí, aprendizado foi mútuo, você sabe disso. né? Aí a gente depois, eu trabalhei, estou há 15 anos como efetiva na rede pública estadual de ensino, numa escola de periferia, né? E trabalhei no IF, tem até um povo bonito aqui do IF, aqui, professora Darcy, meu aluno Leno, meu aluno. E aí a gente trabalhei também em rede particular, pouco, mas foi pública mesmo, federal, estadual, municipal, pró-jovem urbano. E a gente tem uma formação assim, que múltipla por quê? Tem gente que fala assim, nossa, Fernanda, pelo amor de Deus, pra que você estudou isso tudo? Você é pra aparecer? Não, gente, não é não. É porque eu tava até falando isso com minha terapeuta hoje, Claudiana, viu, gente? Maravilhosa ela. Que eu tava contando pra ela, assim, que eu sinto que a gente precisa aprender o tempo todo, porque a gente tem que aprender a atender bem a todas as pessoas. E por isso a Sim, gente é obrigada a aprender tudo sobre todas as diversidades. Então, não importa se eu não sou trans, não tenho uma filha trans, não tenho nenhum parente trans, isso não quer dizer que eu não tenho a obrigação de saber, de aprender com as pessoas trans para eu saber lidar com pessoas. sim, Pessoa trans é uma pessoa, né? Então LGBTQI+, são pessoas, os indígenas são pessoas. Como que eu posso dizer que sou educadora se eu não conheço as pautas das pessoas que são diversidades diferentes de mim? Então, exatamente. Até, a até gente começa porque aí. tem essa questão de nós falarmos muito de inclusão, mas não praticarmos tanto.
porque é uma distância entre o discurso e a prática, né? Fala-se muito do assunto, mas muitas vezes as pessoas não estudam, não estão abertas para receber, não estão disponíveis para ouvir, para entender o outro, né? Nós acabamos ficando menos solidários nessa hora. Exatamente. E aí, quando a gente pensa assim, porque o que acontece? É claro que, e aí a gente está entrando já na educação afrotransgressora, que ela propõe o conceito dessa educação afrotransgressora. O conceito é Ubuntu, né? Então, o cerne é Ubuntu. Ubuntu significa, é a filosofia africana que significa somos porque somos todos nós. E aí, para o Ubuntu, a natureza, todos os seres vivos, e quando a gente fala todos os seres vivos, nós estamos falando de todos os animais, nós estamos falando das plantas, nós estamos falando da Amazônia, nós estamos falando das pessoas, todas as pessoas. E quando eu costumo brincar, explicar para minhas filhas assim, a pessoa animal, a pessoa humana, a pessoa, né, até na nossa legislação é pessoa humana, né? Mas a pessoa planta. Inclusive existem estudos comprovando que a planta aprende. Então veja bem, se a planta aprende, por que a gente não aprenderia? Né? Exatamente. Por que a gente não pode se abrir ao outro? E aí a gente entra num outro conceito que está dentro dessa educação afrotransgressora, que seria o conceito de humanitude. E que a humanitude significa, também africano esse conceito, da filosofia africana, estar aberto ao outro, constantemente aberto ao outro. Esse outro são as outras pessoas, são diferentes de mim. Eu não tenho que estar aberto. Então, assim, me incomoda profundamente quando os movimentos trabalham suas pautas como se eles fossem isolados. Sendo que se nós trabalhássemos as nossas pautas conjuntamente, nós somos maioria em relação à hegemonia. A hegemonia está lá no topo da pirâmide. Eu compreendo isso perfeitamente. Mas você compreende também que a base da pirâmide é o que sustenta o topo? Se nós nos movimentarmos, esse topo vai deixar de existir. Nós não estamos falando de acabar com as pessoas, matar. Pelo amor de Deus, gente. Não. Né? Nós não estamos ameaçando a Ana Maria Braga, não, da branquitude. Não, Deus me livre. Hoje. Posso acabar com os brancos, não? Como é que eu faço? Meu marido é branco. A Milka, meu amigo, é branco. Como é que eu faço? Não posso acabar com os brancos. Eu quero todo mundo. Então, né? A gente só tem que pensar que as nossas pautas elas têm que ser discutidas para que essa distância ela diminua cada vez mais e que aqueles que querem permanecer no topo, que querem a persistência da hegemonia, essas pessoas elas não vão ter a voz para fazer isso mais, para oprimir os demais. Que somos a maioria, que somos a base. E exatamente por conta disso que a educação afrotransgressora ela tem que ser para todo mundo. Ela não é só para a periferia. Ela não é somente para a alteridade, para as alteridades, né? Vamos pôr no plural. Ela é para todo mundo. Se nós aplicarmos esse conceito na prática para todo mundo, vai, com certeza absoluta, modificar a maneira como nós vivenciamos as nossas relações hoje. Porque essa educação pressupõe que também não tem uma competição. Porque eu só avanço se eu estiver junto com o outro. Nossa senhora, meu canal do Amilcar tem mais gente que o meu Deus do céu. Deixa eu fazer o que aqui para poder ganhar mais que ele? Não, não precisa, sabe? É melhor você fazer o quê? Você junta com o povo. Aí inventa um junta aí, se mistura aí. Porque vai ficar mais fácil, né? Sim. Um é fácil de derrubar. Um é fácil de derrubar. Na filosofia, né? Nessa filosofia, nesse pensamento de educação afrotransgressora, a gente entende que nós somos Ubuntu, nós somos humanitude.
Então você pega um A textinho. não querendo te cortar, Fernanda, mas assim, a sua fala me fez lembrar uma propaganda antiga que esses meninos hoje não conhecem, que era de uma marca de roupa que falava a raça é humana. Nós não somos competidores. Nós, na verdade, somos todos um só, né? Humanos que devemos dar as mãos e nos apoiar nessa hora para podermos caminharmos juntos, né? Sem deixar ninguém para trás e, na medida do possível, com todos tendo o necessário o tempo todo para viver e para aproveitar a vida, né? Sim, o nosso medo, o que nós sentimos com isso, é que o que acontece? Às vezes as pessoas interpretam de uma forma as coisas e elas interpretam de uma forma que está errônea, né? Em que sentido isso? Nós somos todos um só, nós precisamos ser todos um só, no sentido de que nós somos parte de uma natureza e nós. Mas veja que é importante, que a gente percebe que na escola acontece, na instituição, as instituições de ensino como um todo acontecem tudo isso, e elas fazem de conta que todo mundo ali é igual. Entre aspas, eu tô falando, todo mundo ali é igual. Todo mundo ali entrou com as mesmas condições e que as pessoas. Não é verdade. Não é verdade. Aí as pessoas chegam lá e elas não se veem representadas. Não tem uma palestra que represente aquela pessoa. O aluno, a aluna que vem da periferia, a menina preta que pega bico de fazer unha, aí depois ela consegue melhorar e vai e faz unha. Aí depois ela pega e faz também. Ela é cabeleireira e ao mesmo tempo ela pega umas roupas para vender, e mais um Avon, e mais um Natura, mais Jequiti, mais o que for. Ela vende até urubu voando, sabe? Aí ela faz de tudo para sobreviver, poder pagar o transporte para chegar, às vezes, estudar numa escola pública federal, por exemplo, ou mesmo para fazer o EJA e aqui no bairro, mas ela tem todo um rolê para conseguir fazer aquilo ali. Entendeu? Para se disponibilizar, porque aquele tempo ali é o tempo que ela precisava trabalhar, porque ela tem que sobreviver, porque ela Sim. precisa ajudar a família, porque ela precisa ter algum sonho. E aí, às vezes aquele lugar ali é que ela vai procurar esse sonho. Esse a instituição de ensino não é um lugar acolhedor. A academia ela é excludente, Elitista, muitas vezes, né? totalmente elitista, sabe? Até o lanche da lanchonete é elitista. É sério, eu falo isso assim, que falo assim, gente, sabe? Você chega lá, é uma salada de frutas, aí você vai ver o valor de salada de fruta, a menina pensa, rapaz, isso aí é o valor da minha passagem. É. Não tenho condições de pagar isso. Entende? Sim. A pessoa ter que escolher entre ir para a faculdade, ir para a escola e tal, ou comer, o que você acha que ela vai fazer? Entende? É. Não É basta uma escolha, entrar. é uma escolha que não é escolha, né? Na verdade, isso é uma falsa escolha, porque a escolha dela é óbvia, ela vai lutar pela sobrevivência, e nós sabemos que essa desigualdade ela se manifesta muitas vezes simplesmente de olhar para os colegas dentro de sala, né? Dentro da academia, então, se uma jovem negra de periferia olha de ponta a ponta na sala, ela dificilmente encontra um par. Não é verdade? E para nossa tristeza e depressão, inclusive nas instituições públicas. Sim. E também uma outra coisa que eu acho muito agressivo, violento, mas eu acho que não é todo mundo que pensa isso, mas eu queria que as pessoas pensassem, sentissem. Quando você entra num restaurante, num shopping, na sala de aula de um instituto federal, de uma universidade, e quando você olha, você repara quantas pessoas pretas tem ali? Quantas pessoas indígenas tem ali? Quantas pessoas que de alguma maneira estão se expressando de maneira diferente do padrão? Quantas pessoas você vê assim?
Não se vê, né? Né? E quantas pessoas você vê dessa maneira e que, quando se expressam, são respeitadas? Nossa senhora, aquela Pois é. menina do cabelo azul. Nossa, minha É, moto. Por que, é que não pinta o cabelo de cor normal? Eu pensei, gente, mas cor normal não é todos, não. Achei que toda cor era cor é normal. cor, né? Não importa qual, né? Tanto faz, né? E aí eu penso, é, em que momento que as pessoas se veem representadas? Quantas vezes, vamos pensar, se a gente falasse na nossa trajetória, no Cefet, no IF, vamos contar quantos professores pretos a gente viu ali. Não. E quantos deles efetivos? E eu te pergunto, mas tem cotas nos concursos, eles não passam, eles não querem. Será Pois é. que as bancas olham com um olhar colaborativo para essa pessoa ou olham com estranhamento? Fernanda, não vou nem falar só da questão da cor, né? Dessa etnia da pessoa. Basta olhar uma pessoa que pode ser até branca, mas se ela chegar com piercings para mais no rosto, ou se ela chegar com um cabelo rastafari, ela já corre o risco de ser vista com outro olhar na hora da seleção. Nós temos uma dificuldade muito grande para lidar com o diferente, né? E aí, só para reforçar uma fala sua, é interessante porque nós até podemos enxergar pessoas que são gays, ou que têm piercing, ou que têm rastafari no cabelo, negros, mas os indígenas não estão representados em nenhum momento. Né? Não tem. E se a gente for pensar bem, o Brasil há 520 anos atrás era deles. Né? Se alguém chegou aqui e tomou a terra e hoje diz que eles não têm um papelzinho para provar, foi quem inventou o papel, né? Porque o que ocorre? É muito fácil. E aí as pessoas vêm e falam assim, o índio, rapaz, que tristeza, que depressão. Índio, primeiro que índio é pelo olhar do colonizador, né? É aquela pessoa, são pessoas é, que estão sendo ali, que foram também escravizados, assim como falar o escravo. O índio é equivalente ao escravo, quer dizer, como se a gente tivesse o indígena tivesse nascido para ser escravizado pelo olhar do colonizador, para ser infantilizado e desrespeitado, assim como a gente pensa no papel de quando você fala o escravo, parece que o preto nasceu para ser escravo, sem alma, né? Enfim. E aí você vê lá que as pessoas falam isso até hoje. E não buscam nem saber que isso é um absurdo. Não É. existe índio, existe indígena, existe povos originários Povos originários, que é uma expressão que eu do acho Brasil, né? linda, linda, São porque povos diz muito de quem originários. eles são, né? Sim. E aí você vai romantizar? Não tem como romantizar. Nós somos filhos do estupro. Há 500 anos atrás, as indígenas e as pretas eram estupradas. A nossa miscigenação não foi uma coisa romantizada, como se apaixonaram. Não, gente. Foi fruto de violência, Posteriormente, né? foi violência purinha. Hoje, os testes ginecológicos que existem hoje são provenientes de tortura de mulheres pretas. Elas eram torturadas para experimentos científicos ginecológicos. O pai da ginecologia criou a ginecologia dessa forma. Não tinha anestesia, não. Ele revirava a mulher toda, o útero dela todo. Sabe? Imagina, enfiando a mão dentro de você e arrancando o seu útero. Pensa no que deve ser isso. Imagina, tem como? É uma coisa horrorosa. E aí, quando a gente pensa numa coisa dessa, como é que a pessoa fala? Ah, que lindo, pai da ginecologia. Você sabe como que ele conseguiu isso? Não é? Então, assim, é tudo Sim. muito romantizado, é muito assim, olha, vamos fazer de conta que nós somos todos iguais, a gente não é. Nós não somos, nós passamos por coisas muito diferentes, a nossa dororidade é outra,
as mulheres ainda hoje. Aí você fala assim, mas não, o engenheiro ganha mesmo que um engenheiro. O engenheiro consegue trabalhar menos, menor quantidade de horas, ganhando às vezes o mesmo salário. Isso significa que aí, para a mulher ganhar o salário dele, ela tem que trabalhar o dobro dele. Como que você me Ela, fala que isso é igualdade? ela até hoje tem que provar o valor dela, né? Tem. Porque se. E isso se estende, porque isso vale para a mulher, mas isso vale para qualquer um que pertença a um grupo de alteridade. Se você for olhar, uma pessoa que é gay, ela trabalha uma vez e meia a duas para provar, porque senão ele vai ser fruto né, vai ser alvo da discriminação. Uma pessoa que é negra, uma pessoa que é indígena, todos eles vão ser vistos. Se cometer um erro desse tamanhozinho parece do tamanho do mundo. Mas se for o engenheiro branco, né, com um perfil tradicional e conservador, há uma tendência a não ter digamos que uma penalização tão grande, né? Porque fica, de certa forma, dentro daquilo que sempre foi, né? Ah, não, mas ele é bom, foi só dessa vez. Sempre há um atenuante, né? É uma situação impressionante. E aí, estou falando de engenheiro porque foi o exemplo que você deu, mas isso se estende por todas as profissões, Por né? todas, todas. E aí, quando a gente pensa, uma professora, aí ela chega numa sala de aula, ela é desrespeitada, ela é ameaçada, ela passa por violências que um homem não passou. Porque Sim. apenas a presença dele, a imposição masculina dele, faz com que as pessoas o respeitem. E isso é assim, é claro que ele não pode ser desrespeitado. Mas por que a mulher pode? Por que ela pode ser ameaçada? Por que a voz dela não interessa? Não é? E é muito triste, porque nós vemos isso, e a educação transgressora ela vem no sentido de transformar isso, de mudar isso. A partir do momento que todas as pessoas sejam educadas a partir desse conceito, na prática, em cada atividade que você pegue, o olhar é esse olhar. E como é que a gente diz isso? Por exemplo, nós vamos discutir, a gente vai discutir lá verbo. Né? A maioria das pessoas portuguesas ama o verbo, né? Eu acho um saco. Eu acho lindo, claro, gente. Aí, a pessoa vai lá discutir verbo. O que ela faz? Ao invés de botar tabela para a criança ter que decorar a tabela de verbo, que ela não vai decorar, né? A verdade é essa. A verdade é que memória de curto. E aí eu tô pensando na neurociência, porque é das minhas formações é uma delas. Aí você vai pensar na memória de curto prazo, que é aquela que você usa ali e depois você descarta. A memória de Uhum. longo prazo não vai ficar registrado o que é verbo dessa forma, não. Então, o que a pessoa pode fazer? Você pega um texto, e aí, ao invés de você escolher um texto, adoro Clarice Lispector, adoro Carlos Drummond de Andrade, amo, de paixão, de verdade. Você até recitar algum poema, alguma coisa. Mas, por que você não pode buscar, com tanto conhecimento, com tanta coisa boa hoje, Telegram, tudo mais, internet, por que você não busca uma escritora, um escritor indígena, preta, preto, e você vai e coloca lá um texto assim, diferente? Qual a chance Sim. do seu aluno ter acesso a esse texto? Aí, em cima desse texto, você põe uma atividade. Gente, vocês vão marcar para mim, nesse primeiro parágrafo, o que vocês acham que é verbo? Então, vamos pensar no conceito. O conceito lá na gramática está dizendo que verbo, né, é ação, estado, fenômeno da natureza. O que vocês acham que é isso? O que isso tem a ver? O que isso faz diferente? Marca para mim o que vocês acham que é ver. Aí vamos discutir aqui. Aí você pega aquele primeiro parágrafo, você esmiuça. Qual que é o significado dele? Aí você retira os verbos e fala assim: o que vocês acham? Tem sentido sem o verbo? Eu consigo refazer isso aqui, reescrever? Aí você vai estar usando, o aluno vai estar usando o cérebro. Se você Sim. fala assim, eu sou de filosofia, aí você vai lá e fala que o berço da filosofia foi a Grécia. Oh, meu Deus, faz isso não. Volta para a faculdade que você esqueceu alguma coisa. Não foi o berço, não foi.
Inclusive, o berço da matemática foi a África. Será que todo mundo sabe disso? Eu fui descobrir isso na faculdade, né? Pois é. Então, o berço da matemática foi a África. Existem jogos interessantíssimos para ensino de matemática e são jogos africanos, lindos, que você faz, sabe, como? Pegando a semente mesmo. Você vai no quintal, pega uma semente, você guarda aqui a semente de abacate e E você de uma faz. maneira muito mais lúdica, né? Que faz muito mais sentido para essa criança conseguir aprender e para ela poder ter mais interesse, motivação, né? E não só a criança, quando a gente pensa mesmo em academia, quando a gente pensa na faculdade, quando nós saímos do ensino básico sem saber matemática direito. Por quê? Porque lá no ensino básico, ensinam pra gente matemática, pegar uma regra, uma fórmula e jogar um tanto de número que é trem, balança na mente da gente. Eu sou altas habilidades, sou diagnosticada a altas habilidades. Eu sempre tive facilidade com tudo, tudo você imaginar, menos matemática. Eu tenho um bloqueio com matemática. Eu tomei bomba em matemática no quinto ano por meio ponto. Sério, por meio ponto. Entende que eu falo assim? Gente, vamos sensibilizar em relação às coisas. Se você não conhece, você pode aprender. A cultura indígena tem coisas maravilhindas que se a gente aprender, se a gente ler os textos, se a gente estudar a história, a cultura dos povos indígenas, eu vou te falar, a gente sai transformado. Aí a pessoa vai lá, pega o mesmo texto, aí dá um desespero, aí assim, consciência negra, a pessoa vai lá, menina, bonito laço de fita, adoro, mas assim, por que todo mundo tem que fazer esse? É, é. Vai lá no Literafro da UFMG, site Literafro da UFMG, e vai descobrir outros autores, outras autoras, vão ler outras coisas, sabe? Para a gente Pois poder é. ter um conhecimento mais amplo. Aí, assim, né, E abordar. os autores negros são sempre vistos como uma, não apenas como uma exceção, mas são muito pouco estudados, né? Se você for olhar agora, no início do mês, a Carolina Maria de Jesus recebeu o título de doutora honoris causa, né? Sim. Ela que é a autora do Quarto de Despejo. Então, é uma autora negra que não teve acesso à educação formal, teve, né, que viveu uma vida muito difícil, sabe bem disso, e muito pouco estudada. Né? Você vai olhar nos currículos do ensino médio, ela quase não aparece, é muito pontual o que fala-se sobre ela, e eu estou falando dela porque ela consegue ser uma mulher que veio da favela, uma mulher que não teve instrução, uma negra. Então, assim, ela tem todos os requisitos para ser reconhecida por toda a superação que a obra dela propõe, e ela continua relegada a uma exceção, a um estudo pontual, e assim como ela, outros tantos autores vivem a mesma situação, né? E Então, para quem tem dúvida, o Literafro mostra ali uma lista de sim. autores que são ótimos e que estão ali quase que abandonados Sim, pelo mainstream, né? Pela maioria ali dos sim. professores. E é triste, porque o que acontece? Conceição Evaristo. Dá um exemplo de Conceição Evaristo. Eu trabalhei no Cefet em 2012 a 2014. Em 2013, eu consegui uma palestra com Conceição Evaristo no Cefet. Foi a única palestra de Conceição Evaristo no Cefet. Eu não era efetiva, não era uma contratada, nós éramos, né? É, E ali eu não tinha voz alguma, mas eu consegui uma palestra com Conceição Evaristo, que na época não era tão famosa quanto é hoje. E não teve uma valorização pelo evento que eu fiz, assim. As pessoas, eu acho que não entendiam quem era Conceição Evaristo. Mas hoje, muitos ex-alunos relembram que à medida que ela foi tomando né, essa proporção, sim. eu lembro de Conceição Evaristo falando para mim assim, Fernanda, eu quase não sou convidada a nada.
Veja bem, isso foi 2013, né? E aí eu te Pois é. falo, é, a gente poucas vezes é convidado a alguma coisa. Nós estamos aqui conversando e muita gente não sabe do que a gente está falando, não sabe? Educação afrotransgressora, o que é isso? Essa mulher, quem que é essa mulher? Não é ninguém. Realmente, eu falei isso hoje mais cedo, que eu sou só uma professorinha. Eu tenho um currículo extenso, mas eu sou só uma professora. Uma vez eu ouvi isso de um colega da UFMG. Você é só uma professorinha de bairro, de periferia. Você não é, né? Realmente ele tá certo. Eu não sou famosa, eu não sou importante, né? E aí eu te pergunto, será que daqui 10 anos as pessoas não falam, nossa, a Milka? Você conhece o Amilcar? Nossa, você conhece. Ah, entende? Que aí as pessoas querem falar dos escritores depois que eles já morreram. É, Ou depois que já não. Aí quando a pessoa tá bem famosa mesmo, aí as pessoas mandam mensagem do tipo, nossa, mas nem humildade você tem de vir aqui. Eu falei assim, engraçado, quando eu não era famosa, ninguém lembrava é, da minha é. existência. Porque eu vejo isso, Conceição foi assim, eu tava ali junto da trajetória dela e vi isso acontecer. Hoje aparece na televisão, tá um tanto de gente, todo mundo quer ser amigo de Conceição, quer falar. Engraçado que na época eu me lembro dela numa batalha para ser ouvida. Pois é. Pois é. Quantos É um escritores aqui? absurdo. É um absurdo como que nós, com isso, deixamos claro o desperdício de talentos, né? Porque nós pré-julgamos as pessoas, muitas vezes pelo externo, ou seja, a pessoa é negra, a pessoa veio de uma comunidade, a pessoa é de uma condição socioeconômica de menos prestígio, a pessoa não tem um histórico, não tem um padrinho, porque isso também conta, né? Nós sabemos muito bem que se você Com não tem um certeza. padrinho, você também não tem voz nem vez. Então, Sim. essas pessoas que vêm lá de baixo e que vão galgando um lugar ao sol, elas muitas vezes vão ser reconhecidas já depois de mais velhas, depois que Sim. já lutaram uma vida inteira, e aí sim é que elas vão ter um pouquinho de chance, né? Um espacinho ali, né? 2 metros quadrados ao sol, porque não é muito mais Exatamente. do que isso também, porque se você for pensar, ainda que haja reconhecimento, ele muitas vezes é um reconhecimento pontual, é um reconhecimento específico, e em alguns casos é conveniente. Porque eu acho que aí entra uma coisa que me incomoda profundamente, sabe, Fernanda? Que é a questão da conveniência. Então, já que é conveniente, nós vamos ter um ator negro. Já que é conveniente, nós vamos dar uma chance para o pessoal da comunidade. Mas isso não se torna nunca regra. É Não. uma conveniência ou uma exceção, né? Eu fiquei E pensando, desmotiva, né? Aqueles que é, querem lutar por uma chance. eu fiquei muito. Eu não gosto de BBB, né, gente? Eu não tenho preconceito com relação. Acho que as pessoas elas precisam de alguma coisa. É um entretenimento, como o outro qualquer. Eu não acompanho porque não gosto mesmo, mas acabou que tinha tanta coisa que eu acabei acompanhando um pouco assim pelas redes, né? As impressões que as pessoas tinham e tal. E eu pensei assim, cara, nunca tinham colocado tanta gente negra ali, me pareceu muito manipulado aquilo. E aí eu fiquei pensando, caramba, mas se eles realmente queriam representar a diversidade, por que eles não colocaram deficientes, indígenas, figuras Sim. públicas, mais que estivessem, que fosse na mídia, sei lá. E assim, por quê? Por que eles não colocaram uma mulher trans, um homem trans? Ah, isso seria representação da diversidade, na minha opinião, Sim. tá? Para mim, ter colocado só alguns pontualmente escolhidos me pareceu muito. Vou escolher quem é negro, mas que assim, que a militância dele a gente sabe muito bem que é fake, a gente já sabe, já pegou o histórico da pessoa, sei que é problemático, vou colocar lá. Que aí é bom que a gente já acaba com essa luta de uma vez, já mostra pra eles, olha isso daí, ó. É isso aí que Não, vocês querem? Fernanda, mais do que isso, né?
eu não estou acompanhando por questões óbvias, até mesmo geográficas. Mas porque daqui de Portugal a gente não acompanha. Tem o BBB daqui que eu também não acompanho. Mas o que eu fico pensando é o seguinte: nós estamos na edição qual? 21 do BBB? E Pois só é. agora que veio essa projeção dos negros? Só agora que vem um grupo maior representando essa diversidade? Quer dizer, depois de 20 anos, 20 Por anos de quê? BBB, aí no BBB 21 nós vamos falar assim, não, agora estamos representando todos. É isso mesmo? Então, é isso que eu falo da conveniência que muitas vezes aparece, né? Conveniência. Conveniência. E aí eu te falo que a educação transgressora ela vai contra isso. Porque qual que é a ideia? A ideia é que a educação transgressora ela seja a conscientização geral da Uhum, necessidade, da urgência de Ubuntu, tá? Ou seja, o modelo que nós temos hoje é um modelo que nós trouxemos lá da Europa, que trouxeram para nós, nos impuseram este modelo cultural de competitividade, do que é a beleza tem que ser hegemônica, não é isso? Então, isso sim. tudo é uma cultura que não é nossa. A cultura da competitividade, vence o melhor, aquele que faz mais esforço. Toda essa cultura, ela veio de longe, ela não tem nada a ver conosco. Nós somos um povo que a base da nossa pirâmide nacional, a base, são os povos negros, né, o povo negro e o povo indígena. Sim. Não é? A influência real que nós deveríamos seguir seriam essas culturas. E veja bem, nas culturas indígenas e africanas, não existe competitividade, não. Não existe um ser melhor do que o outro, não. Não existe queimar a floresta para fazer um pasto pagado, não. Não Pelo contrário, é existe uma harmonia que tem que haver entre o indígena e a natureza, você, entre o africano e a natureza, né? Porque você dá e eles você sabem que dependem dela. é isso, né? Para os povos indígenas, tem ali, ele fez o filho dele, mas todas as crianças são responsabilidade da tribo. A educação de todas Sim, as crianças, a comida para todas as crianças, é para todo mundo. Não é para um ou para outro. Nas culturas africanas é a mesma coisa. Então pois não é. tem, meu prato tá cheio, se oxidando, você não fez o esforço suficiente. Mas não é essa, isso não é uma coisa nossa. Isso é uma coisa Sim, que nos impuseram e nós aceitamos. Nós não temos que aceitar. Nós podemos mudar isso. E se a gente mudar, se nós formos uma educação afrotransgressora, se nós vivenciarmos isso, primeiro, a gente vai sim pensar, Fernanda, mas que utopia. Você acha que vai ter emprego para todo mundo? Por que não teria? é Se todos verdade. nós tivéssemos acesso à capacitação adequada, a possibilidades, oportunidades, se nós todos pudéssemos ganhar, por que não poderia ser assim? Tem que ser desse jeito aí? Porque para Pois o é. meu prato estar cheio, o seu tem que estar vazio, não é? Então a Exato. educação agressora vem para pensar isso, pensar qual é o meu lugar de privilégio e eu não olhar pelo sentado no trono do privilégio, do meu privilégio, olhar para baixo, não. Não, é eu sair do trono dos privilégios e até aqueles que não têm esse privilégio e de onde eles estão, olhar quais as necessidades deles. Que, Sim. embora sejam diferentes das minhas, são necessidades. Não podem ser minimizados. Eu dei esse exemplo hoje, mais cedo, num evento, que A pessoas. Fernanda, só para falar, né, eu sou obrigado a falar, estava mais cedo no YouTube fazendo uma apresentação, né, da sua participação na UENG, e você participou com um trabalho que você fez lá, não foi isso? Então, o professor Gustavo Thanos, excelente professor Gustavo Thanos, ele me convidou para me entrevistar, veja bem.
Eu não entendi o que ele fez, tá? Vou falar. O professor Gustavo Tanto falou: olha, Fernando, vai ter um dossiê da UEM, vai ser publicado na revista da UEM. E a gente tem entrevistas com professoras, como que elas estão atuando nessa pandemia, professoras que são mães, como é que está sendo isso? Eu falei, ô Gustavo, eu tô até sem graça, porque eu não sou famosa, eu sou só uma professorinha, assim, da periferia. E eu até tenho falado muito, falei isso com o meu terapeuta hoje, tenho falado tenho feito, morro de vergonha de vídeo, faço 500 para poder sair um que eu acho que prestou para poder publicar aqui, porque eu vi um dia de uma colega assim, Fernanda, você tem que tirar essa vergonha aí e falar e gravar e mandar, porque pode ser que você possa ajudar muita gente. Eu falei, Com mas certeza. mas eu não sou ninguém, assim, então eu. Mas aí falaram, não faz isso. Eu falei, não, eu vou fazer porque vocês me pediram, mas eu morro de vergonha, eu tenho pavor. Eu não sou fotogênica, não sou esse pessoal blogueirinha, sou nada disso. Uns vacilos, assim. Mas, enfim, tô professora mesmo. Só aquela professora, assim, a gente passa, tá na escola, a gente já vê uma vergonha e passa, porque você tá ali, né, como diz, na pista, né? Mas assim, É. né, gravado, né? O povo vai rir da minha cara, mas não tem problema. Aí o que acontece? Eu peguei e falei, e ele falou, eu vou entrevistar você. Eu falei, gente, mas você tem certeza? Porque assim, tem tanta gente, né? Importante, eu não sou importante. Aí ele falou, você é, porque você pode representar pessoas, várias professoras. Eu falei, então eu vou participar desse trem, mas tá achando. Fiquei todo sem graça, que aí eu leio a apresentação que ele fez de mim e falei, gente, eu tô até com vergonha, porque eu morri de vergonha. Eu falei, mas vou fazer. Aí teve hoje já está publicado lá na UENG, né? No site da CIAS, né? A revista da UENG. E aí eu fui falar aí a gente foi falar sobre a questão da pandemia, os desafios, a questão de ser mãe, professora e trabalhando dessa forma, trazendo a escola para dentro de casa. É. E aí, assim, eu fiquei sentindo que era importante as pessoas entenderem esse conceito da educação afrotransgressora, que tem um livro meu no Prelo, mas tem um trabalho já publicado pelo IFTM, né? Que é da pós que eu fiz lá de AE. E eu achei muito importante que as pessoas pudessem começar a sentir esse conceito, sabe? Porque se a educação afrotransgressora for colocada em prática, na prática mesmo, isso quer dizer que a gente vai ter representatividade. Nunca mais vai ver aquele cartaz na escola assim, consciência humana. Ai, Jesus, isso não faz. Nós não precisamos de uma consciência negra, mas sim de uma consciência humana. Dói. Não faz isso, as pessoas estão muito doidas. Aí depois você vê lá no dia seria do indígena, aí é dia do índio. Aí Do o povo índio. coloca a peninha, faz a peninha colorida, as crianças faz um teatrinho, né? Do índio, É. do indígena sendo colonizado, né? É triste, porque aquilo ali demonstra desconhecimento da nossa E, classe mesmo. e é a perpetuação de uma cultura eurocêntrica hegemônica, né? Porque toda vez que retrata o índio, toda vez que retrata o preto, porque estão retratando o índio e o preto, não estão retratando o indígena e nem os negros que vieram da África. E E aí, toda vez que isso acontece, a gente tem essa perpetuação dessa cultura, né? É muito negativo. exatamente, exatamente, porque quando você retrata o escravo, o preto, o negro como escravo, e o indígena como índio, isso é um absurdo. Quando as pessoas viram e falam assim que não vou mexer com sexualidade, falar de sexualidade na escola, porque é isso aí, é coisa para professor de biologia. Gente, que delegação que é essa que tá arrumando? Olha, quando a gente faz isso, nós estamos colaborando para a opressão. Porque quantas vezes, quantos alunos nossos ali tem uma orientação, e aí eu vou falar opção sexual, que acaba comigo também, gente, é orientação. Ninguém não é opção, porque aí você fala assim, você é hétero, e quando foi que você optou por isso? Você lembra o dia?
Optar é quando você escolhe a cor do sapato que você está comprando na internet, gente. A cor Ninguém da tintura pro opta. cabelo. Você opta, você não optou, você se orientou dentro do seu sentimento, você se sente ali. E aí, quer dizer, ele não pode falar disso na escola, ele tem que fingir. E aí, até na festa junina, ele tem que fingir, porque ele só pode dançar homem com mulher, mulher com homem. Ó, Jesus, por que isso? O que isso tem a ver, gente? Tem a Ô, Fernanda, ver. eu vou fazer até um comentário que é bastante complicado, mas eu não vou me furtar a fazer. Eu uma vez trabalhava numa escola estadual e aí chegou a pauta de falar assim, nós queremos, nós temos que agora achar uma sala para a turminha que quer criar uma célula protestante, fazer uma célula cristã, uma coisa assim. E aí eu cheguei e falei assim, beleza, a escola vai ceder uma sala para a reunião deles? Vai. Eu falei assim, então tá bom, a galera da Umbanda e do Candomblé vai ter que dia para reunir lá. Aí falaram assim, não, mas é um absurdo. Eu falei assim, pera lá, por quê? Por quê? Se um acredita no Deus cristão, por que, que o outro não pode acreditar na Umbanda e no Candomblé? Por que, que a célula tem que ser só para um grupinho e não pode ser para todo mundo? Porque é só a cessão de um espaço para que Sim, aquele grupo se reúna e aquele grupo faça a profissão da fé que ele quiser, que ele tenha. Ele está simplesmente rendendo ali uma homenagem, uma oração para o que ele acredita. Então, por que, que vai ser para um grupo e não vai ser para outro? Menino, sim, isso gerou uma confusão, um mal-estar, sim. porque não se pode falar nas escolas que tem gente que vai ao candomblé, à umbanda, parece que é proibido, Não e pode. que as pessoas não têm mais o direito de fazer uma escola. Porque, da mesma maneira que você tem uma orientação sexual, que não é só uma escolha, não é opcional, você Uhum. também tem ali o direito de professar a fé que quiser. E aquele Sim, espaço tem que estar disponível para todos, né? sim. O E aí, Zaqueu, o Zaqueu é meu amigo, professor, uhum, é uma pessoa fantástica, professor de português como a gente, Fernanda. uhum, Ele é cristão, e é por isso que ele sim, está esclarecendo aqui que a célula pode ser para todos e uhum, que ela, na verdade, não pode, ela é para todos. O Zaqueu, eu uhum, sei que a célula é para todos, eu só estou dizendo que o espaço físico que é cedido para a célula tem que ser cedido para todas as representações religiosas. É isso que eu estou sim, dizendo. A gente tem que sim, respeitar e tem que abrir espaço sim, para todos poderem se sim, reunir, se quiser. sim. Eu tô pensando aqui que o que acontece? É exatamente isso que eu penso, porque olha só, é como quando alguém fala assim, olha, nós vamos fazer uma oração agora aqui, gente, todo mundo de mão dada, na escola isso acontece de maneira bem significativa, acontece muito. Toda reunião começa com uma oração, tá? Pelo menos na escola que eu trabalho, escola pública, estadual, simples aqui, né, no interior. As pessoas começam, faz uma roda, todo mundo mão dada, aí o pessoal sempre começa com o Pai Nosso. Aí, alguns colegas questionaram assim, falaram, olha, mas o Pai Nosso, não, mas o Pai Nosso é universal. Aí alguns colegas disseram, olha, não é bem tão universal assim. Na verdade, é, é, as palavras têm uma diferença entre uma religião e outra. Eu basicamente não sei qual é a diferença, porque eu não pertenço a nenhuma dessas religiões. Eu não pertenço a nenhuma religião, mas eu tenho muita fé. Eu creio de maneira significativa no poder divino, no poder astral. E aí eu falei, olha, e como que é? Não, ele falou assim, olha, porque não é assim tão universal. Não. Então a gente gostaria, nós aqui que somos evangélicos, nós gostaríamos de fazer, na sequência aí, fazer uma oração nossa. Falei, tudo bem, para mim, gente, se vocês quiserem, eu faço aí. Para mim, eu posso fazer sincretismo religioso total lá dentro, que eu tô dentro, eu participo de tudo. Aí eles fazem. Isso é recorrente. O que eu queria esclarecer aqui, Isaac, o que eu acho muito bacana a sua fala, eu queria esclarecer uma coisa aqui. Escurecer, talvez, uma coisa aqui. A gente, quando a gente fala assim, ó, a célula é para todos. A igreja, seja ela
evangélica, seja ela qualquer igreja. Eu entendo, eu entendo. Pode ser que eu tô tendo uma coisa na minha cabeça que tá errada, tá? Que todas as igrejas são para todos. Tanto é que o princípio da igreja são portas abertas. As portas estão abertas para acolher, não é assim? As É. pessoas. O princípio, né? Geralmente eu também entendo isso. O princípio, estão abertas para acolher. E aí lá dentro da igreja, só que é o seguinte, você vai acolher, digamos, está aberto, verdade. Mas lá dentro da igreja tem como a gente pegar aí o praticante da Umbanda, vai lá para dentro da igreja evangélica e vai fazer as manifestações da religião dele dentro da igreja evangélica ou dentro da igreja católica? Não. Por quê? Porque aquele espaço, embora esteja aberto a todos, aberto as portas para acolhimento de quem quiser vir, a fé praticada naquele espaço é a fé que está dentro daquela prática evangélica, ou daquela prática católica, ou no terreiro de Umbanda, ou no terreiro de Candomblé, vai seguir dentro daquela. Ninguém vai vir da outra religião ou praticar a sua outra religião dentro daquele espaço que está destinado ali para a prática daquilo. Então, a célula, embora ela esteja aberta para acolhimento de quem queira, ela não é para a prática de todas as religiões dentro dela, não é? E eu acredito que é isso que o Amilcar está dizendo. Eu entendo isso. Então, o espaço físico, se você estabelece um espaço físico para o funcionamento da célula, eu acho genial. Eu sou super a favor, participo de tudo mesmo, me chama, eu vou em tudo, tá? Digamos que a célula vai acontecer na evangélica, vai acontecer na segunda, candomblé na terça, umbanda na quarta, a católica na quinta, eu não sei. Quais as representações tiverem dentro da escola ali. Eu apoio? Apoio. Mas eu apoio que aquele espaço físico seja apenas de uma das religiões, é só da católica. Não, não apoio. Eu apoio que ele seja O para todos. Zaqueu está dando um exemplo aqui bem interessante, sabe, Fernanda? Que é assim: você aceitaria um professor de biologia é, entrar na sua sala, assumir parte da sua aula e ensinar dentro do seu horário? O princípio é o mesmo. Pois é, eu concordo, Zaqueu. E da mesma maneira que quando sai o professor de biologia e entra o professor de história, quando sai o de história e entra o de português, o espaço físico é o mesmo para ensinar conteúdos diferentes. O Sim. espaço físico ocupado pela célula naquele momento, ser daquela crença ou daquela religião, ok, e que aquele espaço físico seja permitido as outras manifestações dentro Sim, daquele espaço físico. Eu acho que é perfeito. assim, só para esclarecer, eu acho que é exatamente isso. Você está falando exatamente a mesma É isso que eu tô né? falando. O espaço O físico é o Zaqueu, mesmo. o E vai ter um Zaqueu. escalonamento ali para cada um Exatamente, fazer suas exatamente. reuniões. É Zaqueu, só a amigo, gente eu não. estamos falando a mesma coisa, é isso mesmo. Tá É aberto, só a gente não fechar o acolhimento. espaço para um Sim, determinado grupo. Ou para falar exatamente, assim, mas não exatamente. pode ter um elemento aqui que represente o Sim, grupo X ou o grupo Y. sim, sim. Porque ou E aquele aí, espaço representa todo ou não é, representa ninguém. e aí eu acredito que o questionamento que você fez, Amilcar, na sua escola, isso já aconteceu comigo também. Em todas as escolas que eu participei. O meu questionamento ao estabelecimento de algo, eu sou super a favor, eu juro, eu participo mesmo, me chama, eu vou. Eu vou, você me chama para qualquer. Não, vamos lá conhecer, vou, tá entendendo? Agora, acabando a pandemia, quem quiser me chamar, pode me chamar que eu vou. O que que acontece comigo? Eu gosto, porque eu acredito que aquela manifestação de fé, ela toca a gente. A fé me Sim. toca. A fé me toca como a educação me toca. A fé me toca como quando eu vejo alguém melhorando a vida, conseguindo um emprego, quando alguém consegue, um aluno manda lá que ele consiga passar no vestibular, quando um aluno tem êxito, que a gente consegue alfabetizá-lo, mesmo que tardiamente.
Isso tudo me toca, porque eu acredito que isso é manifestação divina. Mas também acredito, e é muito importante, que as pessoas todas entendam que na educação afrotransgressora a gente pensa que todas as religiões têm que ser respeitadas, tem que ter espaço. Se tem ali um aluno que quer ter aquela representação, que ele se organize, que o Grêmio o ajude, que o DEA o ajude, mas que haja um espaço de representatividade para ele ali dentro. Para que ele não se sinta um intruso naquele espaço escolar. Porque o espaço escolar, ele é a expressão da alteridade, ele é a expressão da diversidade. E ele precisa ser, não é? E E o é isso que espaço a do educação acolhimento, transgressora né? faz. Exatamente, O né? espaço do acolhimento. Exatamente. Fernanda, eu queria só aproveitar, assim, a gente já está chegando no final do nosso tempo, só para a gente Isso. falar um pouco sobre a questão de como você vê a situação dos jovens de periferia e principalmente das jovens. Você acha que hoje, gente, nós estamos falando, eu costumo sempre dizer isso quando eu converso com as pessoas e às vezes em live eu já falei isso, mas nós estamos chegando a 1/5 do século XXI. Os primeiros 20 anos se passaram. Você acha que, para quem sempre sonhou, né? Nós somos uma geração que nasceu no final do século XX, a gente ficava olhando e falando assim, quando o século XXI chegar, tudo será diferente, tudo terá É, outra forma de ser, teremos outras é, oportunidades e tal. é. Você acha que hoje, em 2021, a situação das jovens negras de periferia está melhor do que, por exemplo, a sua, na sua juventude? Você acha que a sociedade está mais flexível ou mais disponível para ver o diferente de uma maneira mais positiva ou tudo continua na mesma? Qual que é a sua, né, sua visão desse assunto? Embora eu seja uma pessoa movida à esperança, tristemente eu afirmo que continua tão ruim quanto era há 20 anos atrás. Não é? Tô pensando aí, tô com 40, 20 anos atrás, quando eu era jovem, assim como elas. Eu acho que hoje o que tem de melhor é que a tecnologia pode abrir algumas portas, sim. Pode possibilitar que nós conversemos aqui, ó, né? Você está aí Exatamente. em Portugal, eu estou aqui no Brasil e a gente está conversando. Essas portas se abriram e elas não existiam. Isso facilitou muita coisa. Também possibilitou, então, relações sem fronteiras. Mas o desrespeito, o ódio semeado contra a mulher negra ainda é algo muito arraigado na nossa sociedade. Essas jovens, elas têm pouca ou nenhuma escuta. Elas vivem para sobreviver. Mas nós merecemos mais que sobreviver, nós merecemos viver. E, infelizmente, isso ainda não acontece. Até a questão do amor, e aí até lá no Afro Transgressora, né, no Insta, eu tenho falado sobre isso. É um texto que eu falo assim, você amaria uma negra? É porque somos ensinados a não amar a mulher negra. E quando eu falo isso, a vergonha que as pessoas têm até de ter uma amiga preta. Às vezes é pode ter uma por cota, né? De vez em quando aparece na foto uma só por cota. Que é minha amiga de cota. Eu deixo Amigo essa de aqui para cota é dizer que eu muito tenho uma, né? triste. Realmente tenho uma. Tenho uma de cota, já tá valendo. E aí as pessoas têm o ódio à mulher negra. Como se nós fôssemos tirar roubar os espaços, roubar as pessoas. E eu, particularmente, como disse aqui, defendo a educação afrotransgressora. Eu acredito que cada pessoa é tão única, tão perfeita, tão importante, que eu não quero tirar o lugar de ninguém. Muito pelo contrário. Eu só quero me somar às pessoas. E é muito triste a gente ver o ódio à mulher negra, que é tão arraigado que as pessoas não percebem quanto que elas odeiam o corpo negro, o quanto que é incômodo uma mulher preta. E se ela falar, então,
se ela gritar contra as desigualdades, ela ela é problemática. Aí agora tá na moda nos chamar de Lumena e Carol com K. Que aí, se eles acham que tá pejorativo, começa a chamar a gente, né? E aí um dia eu falei, olha, eu não agrito ninguém, sou contra totalmente. E tem gente que acha, mas o Fernando faz arco e flecha, boxe, kickbox e kung fu, como assim? Ela não é violenta? Eu falei, não sou. Pra que eu faço isso? Defesa. Porque já não sabe, né? Você vai entrar no Carrefour, de repente alguém resolve te matar, você não sabe. Que Você horror. tá só com um carrinho de supermercado, dois meninos lá, você não sabe o que fazer. Então, que a gente tenha. Eu ensino para minhas meninas defesa pessoal e falo com elas: olha, o corpo, os seres vivos não nasceram para serem violentados. Até a planta, se você risca ela aqui, olha, ela sangra. Se você faz isso com o ser humano, você está sendo ruim. Você tem que pensar, porque o ser humano não nasceu para apanhar. É, Então, eu penso muito que é isso que eu quero para as meninas pretas, é que elas possam ser vistas com amor, com um olhar colaborativo, que olhe para o corpo dessas meninas não com desejo de pornográfico e nem com ódio, e sim com amor, não é? Porque não isso é pode provado ficar, cientificamente, não né? pode ficar restrito ao carnal, né? Apenas a libido, mas Fetiche, tem que saber né? que tem tem um ser humano ali, Sim. tem uma Quando pessoa com sentimentos, né, que está ali exatamente, e e que aqui. precisa Aí ser eu gosto de respeitado. me perguntar, todos os dias eu gosto de me perguntar assim, quantas pessoas eu fiz mais feliz hoje? Para quantas pessoas eu mandei uma mensagem? Eu não tô falando pessoas, tô falando de mandar lá na página da pessoa que já é super famosa, não. Você pode mandar lá também, mas e que a pessoa, sabe? Se fala assim, lembrei aqui de Bruna, lembrei aqui de minha amiga, eu pensei de uma amiga minha aqui, colega minha de trabalho, mandar uma mensagem para ela, como é que você está? Saiba que você é muito importante no mundo. Você sabe que uma mensagem assim, pode mudar a vida de uma pessoa, às vezes a pessoa tá mal ali. E aí É, você pensa, quantas pessoas você fez feliz hoje? Para quantas pessoas você olhou com carinho, inclusive para você? sim, Será que você se olha com um olhar colaborativo ou será que você só se apedreja? Porque o pois amor é. ele tem que ser vivido, ele é uma ação, ele tem que existir, ele tem que acontecer. Então a gente tem que buscar isso todos os dias. É isso a educação afrotransgressora, é buscar isso. Muito bem. Olha, Fernanda, assim, adorei a nossa conversa. Acho que se a gente fosse falar de mais exemplos ou de outras situações, a gente ficava aqui a noite inteira, A noite toda, mas claro. a gente tem que encerrar e você também já está no mínimo no segundo tempo de conversar, já deu a entrevista mais cedo na UENG e agora está fazendo essa live comigo. Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Te agradeço mais uma vez por ter falado desse tema que é tão importante, não apenas por causa da valorização da, da diversidade, porque eu acho que os negros não quando a gente levanta a bandeira para defender o negro, nós não estamos defendendo apenas o negro, mas é toda a diversidade que envolve o assunto, né? É pensar no outro, é pensar na alteridade, é pensar no diferente, é pensar naquele que muitas vezes não é aceito ou respeitado pela sociedade. Então, eu te agradeço muito por falar desse assunto, por falar e dar voz a esse grupo que muitas vezes é tão pouco aceito e representado, e que a gente consiga ter mais oportunidades de carreira, de estudo, de chances na vida para todos, né? Porque não é que tirar de quem tem, mas é dar a quem não tem, porque as pessoas às vezes confundem, né? Quer tirar de um para dar para o outro. Não, a gente só quer dar para quem não tem, porque todos não tem nada. Nada, Exatamente. e esse merece ter alguma coisa, algum apoio, né, Sim, algum tipo de ajuda. Então é isso. é isso. Muito obrigada, gente. Gratidão mesmo, profunda, por você ter me Agradeço a chamado, todos. Amilcar, por todas as pessoas aqui que estão
falando aqui, Sil falou, pessoal. Nossa, gente, né? É muito lindo, né? Porque a gente está aqui e a gente aprende um com o outro. É assim que a Sim, gente com vai certeza. vivendo. Tá Se certo. olhe com um olhar Obrigado. colaborativo. E faça feliz aí também, né? Amém. Obrigado. Fica bem. Tá bom. Tchau, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência, por terem vindo, por terem comentado, por terem participado. Obrigado também mais uma vez, Fernanda. E até. Vou deixar a live aqui gravada no IGTV. Se alguém, por acaso, chegou no final ou souber de pessoas interessadas no assunto, por favor, compartilhem, fiquem à vontade e acompanhem o canal da Fernanda, né? É @afrotransgressora aqui no Instagram, porque tem muito conteúdo bacana lá também, tá bom? Nós todos. Muito obrigada mesmo, hein? Nota total, tá tendo nota total. Obrigado. Ai, com Deus, gente. Até mais.